Meus amados irmãos, eu saúdo com a paz do Senhor. Aqui quem fala é o irmão abençoado. E hoje, nessa noite, eu trago uma palavra de Deus do nosso coração, do coração de Deus para o nosso coração. Aqui no livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele estava ensinando aqueles irmãos daquela época da igreja de Coríntios, porque naquele tempo, aqueles irmãos eles faziam uma grande confusão. Porque aqueles irmãos eles não davam valor àqueles irmãos que pregavam a palavra de Deus. Um queria ser mais que o outro, ninguém dava crédito à palavra daqueles irmãos que pregavam. E Paulo, hoje, ele está dando uma aula para cada um de nós, aqui no livro de Coríntios. O livro de Coríntios, ele tem dado para nós hoje cristãos um ensinamento maravilhoso que está lá no livro de Coríntios, 1, capítulo 2, e versículo 14, 15 e 16. A palavra de Deus diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura e não pode entendê-la, porque ela se decide espiritual. Versículo 15. Mas o que o Espírito decide bem, tudo é ele e de ninguém decidido. Porque conhece a mente do Senhor para que possa instruí-la. Mas nós temos a mente de Cristo. Como esse versículo Paulo ele nos ensina. Porque o homem natural, irmão, ele não vai compreender as coisas espirituais. Porque o homem natural, ele não compreende a mente de Cristo. Porque só compreende a mente de Cristo quem aceitou Jesus e tem a comunicação, a conexão do Espírito Santo. E hoje, Paulo, para mim e para você, Paulo, ele aqui ele não está pregando, Paulo, para aquela igreja de Coríntios. Paulo, ele estava dando um ensinamento para aquela igreja, para aqueles irmãos daquela época, e serve para nós, irmão. Nós que estamos hoje aqui, esse ensinamento é para cada um de nós. Nós temos que entender que o homem natural não compreende as coisas espirituais. As coisas espirituais de Deus parecem loucura, porque tudo se dá em entendimento quando o homem aceita Jesus e procura viver em comunhão e lendo a palavra de Deus. Assim é que Deus trabalha na vida de cada um de nós. E Paulo, ele dá para cada um de nós o ensino da palavra de Deus. Hoje ele diz que o homem natural não pode entender as coisas espirituais, só pode entender a mente de Cristo quem tem conexão com o Espírito Santo, quem lê a palavra e procura viver em santidade com a palavra de Deus, comunicação com o Espírito Santo. E Paulo, ele dá um ensino para cada um de nós. E esse ensino, irmão, hoje está praticamente zero. Porque hoje as igrejas não estão mais pregando a verdade. Porque a verdade hoje, ela é, como se diz, é ridículo. Falar a verdade hoje não é legal. Legal é você pregar um evangelho açucarado, um evangelho que não tem efeito. O evangelho que tem efeito é aquele evangelho pregado que ensina ao cidadão, àquela pessoa, a ir o caminho do céu. O evangelho que Paulo pregou naquela época é o mesmo evangelho que nós pregamos hoje. O evangelho da libertação, o evangelho da cura, do perdão. Sempre eu tenho falado, irmão, eu tenho um privilégio de, esse ano, antes do coronavírus, eu tive o privilégio de participar de 2 redes de homens. Eu tive o privilégio de pregar para irmão que tinha 20, 30 anos de crença, mas ele não tem nada na mente e no coração, porque a mente dele está vazia. Se você pisar no pé dele, ele já explode com palavrão, mas ele não tem nada da presença de Deus, porque não tem a conexão do Espírito Santo. O homem espiritual é o homem que vive lendo a Bíblia, orando e se comunicando com o Espírito Santo. Paulo, ele dá-nos ensino. Paulo, ele nos diverte dizendo: o homem espiritual é quem entende a mente de Cristo. Por isso é que nós entendemos a palavra, porque nós procuramos conectar com o Espírito Santo. E Paulo, meus irmãos, ele dá um ensinamento para cada um de nós. Isso aqui que Paulo falava naquela época, Paulo não pregava para a igreja de Corinto. Paulo estava ensinando aqueles irmãos a viver em obediência, em santidade e respeitar uns aos outros. É aquilo que Paulo falava para cada um de nós. E essa palavra, Paulo hoje está falando para cada um de nós, nesse dia de hoje. E Paulo, ele continua nos dizendo: amai uns aos outros.
Hoje nós temos que obedecer a palavra de Deus, nós temos que ter uma coisa em mente, nós temos que ter a mente de Cristo e perdoar as pessoas mais fracas. Às vezes o mais fraco ele nos irrita, rouba a nossa paz, mas nós temos que lembrar que o maior exemplo de amor deu Jesus Cristo na cruz. Jesus Cristo, quando ele morreu, ele deu o maior exemplo de amor. Por isso que nós temos que ter paciência com os mais fracos. É isso que Paulo tem nos ensinado para cada um de nós. E Paulo conclui dizendo, essas mesmas palavras, Paulo conclui dizendo, no mesmo livro, só passa pelo capítulo 4. Paulo, no capítulo 4, você pode conferir na sua Bíblia aí, capítulo 4, ele fala do versículo 10, para mim, para você. Naquele tempo, Paulo, ele já tinha essa conexão com os irmãos de Corinto e com nós, ele já estava olhando para nós, ele diz, Paulo fala para mim e para você, ele dizia naquele tempo, não só eu, Paulo, mas em Paulo ele diz assim, nós somos loucos pelo amor de Cristo. Por que Paulo dizia isso, irmão? Porque o maior amor, Jesus mostrou para mim e para você. Hoje nós somos salvos pela graça. Nós não temos nenhum merecimento de chegar um dia e ir para o céu. Amados irmãos, você que está ouvindo da palavra de Deus, o sucesso do mundo é você subir, fazer uma faculdade e subir, a cada dia degrau. O sucesso do mundo é isso, mas a vida com Cristo ela é diferente, irmão. A vida com Cristo, o degrau é para baixo. Cada dia você tem que descer o degrau. Ontem, se você era mais espiritual hoje você tem que ser mais espiritual. Amanhã você tem que ser mais santo. A vida com Deus é assim, irmão. Essa é a palavra que Paulo nos ensinou e continua. O evangelho de hoje não tem mais efeito. Hoje em dia só tem efeito se você enxerga uma igreja de muita gente que não tem santidade, não tem convicção para onde vai. Hoje, Paulo, ele nos ensina a amar uns aos outros. Essa é a palavra que tem trazido muita revolução, briga, contenda no meio das igrejas, porque não existe mais amor, irmão, uns pelos outros. A palavra de Deus nos diz, amar ao teu próximo como a ti mesmo. É ruim, irmão, amar pessoas que nos ofendem. É ruim amar pessoas que falam mal da gente. É ruim, mas é o mandamento de Cristo. Jesus disse, amar uns aos outros. Mano, irmão, é difícil, mas só vai para o céu se você ser paciente, ser obediente e ouvir a voz de Deus. E que essa palavra, irmão, essa aqui é as palavras de Paulo. Paulo nos dá o verdadeiro exemplo de amor, de mansidão. Paulo diz que a nossa esperança é um dia ver Cristo. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Que essa palavra, irmão, toque no seu coração. Que essa palavra possa estar gravada na tábua do seu coração. Deus é fiel, Deus é justo, Deus é maravilhoso. Esperamos que essa palavra venha dar um exemplo para cada um de nós. Eu tenho uma certeza e a convicção, se nós olhar para Jesus Cristo, nós não vamos perder o foco. Que essa palavra toque no seu coração, que essa palavra alcance sua família, seus amigos. Que essa palavra ela possa ter efeito na sua vida. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém.